Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Passei uma semana bem legal. Pesquisei algumas histórias bem interessantes para a gente conversar hoje. Mas para a gente começar a nossa aula, eu vou pedir para você separar o seu material. Hoje você vai precisar do seu caderno ou a folha de anotação que você usa toda semana, o seu lápis ou a sua caneta, aquilo que você mais gosta de usar para anotar os textos e os materiais da nossa aula. Então, separe o seu material que a gente já volta. Nossa aula de hoje está recheada de histórias muito interessantes. Lembra que na semana passada a gente viu o que eram narrativas e o que eram narrativas religiosas? Hoje eu trouxe para vocês algumas narrativas religiosas que explicam algumas coisas bem importantes de algumas religiões diferentes. E nós vamos começar falando sobre o Muro das Lamentações. Você já ouviu falar sobre o Muro das Lamentações? Já viu alguma história sobre esse espaço? Talvez você não esteja se lembrando, mas eu vou te mostrar duas fotos que provavelmente você já viu alguma coisa parecida. Olha lá essas duas imagens. Essas duas fotos mostram um pedacinho do Muro das Lamentações. Provavelmente nas aulas de ensino religioso ou até na televisão, você já viu alguma imagem semelhante a essas. Tem inclusive algumas fotos na internet de artistas e jogadores de futebol. Eu encontrei até uma foto do Neymar lá no Muro das Lamentações, porque é um lugar muito sagrado, muito importante. Ele faz parte de um templo que não existe mais. Um templo que hoje a gente só conhece por pedacinhos que sobraram, como um muro, ou por maquetes, como essa do vídeo que eu vou te mostrar agora.
vídeo, nós vimos uma maquete da cidade de Jerusalém como ela era muitos e muitos anos atrás, quando o templo ainda existia. O Templo de Jerusalém, ele é um lugar muito sagrado, muito importante. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Ele foi construído por uma ordem de Deus. Então Deus mandou que fosse construído aquele templo num lugar específico, que era o Monte Moriá. Deu instruções bem específicas de como o templo deveria ser. Mas acontece que depois de 7 anos de construção, houve uma invasão em Jerusalém. Os babilônios invadiram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo. Destruíram o templo e levaram os judeus como escravos para a Babilônia. Isso aconteceu lá muitos anos atrás. O templo foi destruído. Anos depois, os judeus foram libertos lá da Babilônia e voltaram para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles reconstruíram o templo. Lógico que agora não era mais aquele primeiro, mas eles fizeram um novo templo, porque era muito importante que esse templo existisse, porque dentro deste templo ficava a Arca da Aliança, onde estavam os mandamentos de Deus. Então era muito importante. E esse templo ele era dividido em 3 partes. Ele tinha um pátio, ele tinha um átrio e tinha o Santo dos Santos, que é onde ficava guardada a Arca da Aliança com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus dentro da arca. E esse templo foi construído. Porém, muitos anos depois, Jerusalém foi novamente invadida, dessa vez pelos romanos, e o templo foi destruído de novo. Dessa vez ele não foi destruído por completo, destruíram apenas uma parte do templo. Mas o que acontece é que os judeus acabaram se espalhando pelo mundo. Eles mantiveram a sua cultura, mantiveram a sua crença, mantiveram os seus costumes, mas agora estavam longe de Jerusalém. Muitos anos depois, muitos judeus retornaram à cidade de Jerusalém. E aí, aquele pedacinho do templo que tinha sobrado se tornou um lugar sagrado. Porém, lá em Jerusalém existe uma discussão política muito grande sobre o que é espaço dos judeus, o que não é espaço dos judeus, e existe uma briga política muito grande que é muito difícil da gente entender, porque esse povo que era o dono dessa terra foi escravizado, depois eles foram perseguidos em outros momentos da história e eles acabaram se espalhando pelo mundo. E hoje existe essa discussão, mas esse pedaço do muro é um lugar sagrado, porque é o lugar onde eles conseguem se aproximar dessa sua história, dessas suas raízes, da sua identidade. Nós temos nessa foto que eu vou te mostrar agora, dois exemplos do templo, dessa construção do segundo templo de Jerusalém. Na primeira imagem, nós temos apenas como se imagina que era esse templo, que é essa que tem a porta dourada, que tem ali um grifo na frente. É como nós imaginamos que esse templo deveria ser se ele estivesse inteirinho da forma como ele foi construído. Na segunda foto, nós temos uma réplica desse templo. Que é uma réplica, professora? É quando nós pegamos o projeto ou uma imagem do original e fazemos um igual. É uma reprodução, quando nós tentamos fazer um igual. E esse segundo templo da imagem fica aqui no Brasil. É uma réplica do Templo de Salomão, que foi feito pela Igreja Universal do Reino de Deus. Então, nós temos aqui no Brasil uma réplica desse Templo de Jerusalém,
construído por uma igreja evangélica chamada Igreja Universal do Reino de Deus. A gente sabe que não é o Templo de Salomão, ele é apenas uma réplica, uma reprodução. Mas isso não quer dizer que ele é menos importante. Para quem é da Igreja Universal do Reino de Deus, ele é muito importante. Mas não é o templo dos judeus que nós temos lá onde eles fazem as orações, lá no Muro das Lamentações. É apenas uma réplica. Aqui a gente percebe que nós temos alguns acontecimentos que são muito importantes para a história do judaísmo e que tornam aquele lugar, que é o Muro das Lamentações, um lugar muito especial. Então, estar perto do Muro das Lamentações ajuda o povo judeu a lembrar da sua história, a lembrar das suas raízes, lembrar da sua relação com o transcendente, a sua relação com Deus. Aquele momento em que eles tinham o templo que foi construído de acordo com as orientações de Deus, que foi lá o primeiro templo construído por Salomão. As perdas que eles tiveram pelas invasões de outros povos na sua cidade, os momentos em que eles foram escravizados por outros povos, que eles conseguiram se libertar e voltar para sua casa, voltar para sua cidade. Então, é um lugar que, além de ser sagrado por trazer essa relação entre o povo judeu e Deus, também serve para lembrar toda a história daquele povo. Trazer à memória tudo que aquele povo já sofreu, toda a perseguição que eles tiveram ao longo da sua história e como eles podem professar a sua fé, né, e a sua identidade nos dias de hoje. Então essa é uma narrativa que traz a questão religiosa da relação com Deus, mas também traz elementos da história daquele povo. E por falar em história, a gente vai pensar agora na história do Brasil. Você sabia que existe uma religião que é brasileira, que nasceu aqui no Brasil, foi criada aqui no Brasil, e que além dela ter sido criada aqui no Brasil, existe um dia nacional para comemorar a sua existência? Se você já sabia, isso é ótimo. Se você não sabia, eu vou te contar agora. Essa religião é a Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira e existe um dia nacional da Umbanda para comemorar, então, o dia em que ela foi criada. É uma narrativa que conta uma história importante dessa religião e que também mistura alguns fatos históricos que são super legais. Para a gente entender isso, eu vou convidar você para ver a foto de um moço muito importante. Você já viu a foto dele em algum lugar? Sabe quem é? O nome dele é Zélio Ferdinando de Moraes. O Zélio Ferdinando de Moraes é, então, a pessoa responsável pela criação dessa religião, que é a Umbanda, e também por essa data importante. A data, que é o Dia Nacional da Umbanda, é o dia 15 de novembro. Então, acredita-se que no dia 15 de novembro, o Zélio, que era esse rapaz da foto, criou a Umbanda. A história do Zélio, ela é bem interessante. Mas isso não quer dizer que aqui no Brasil não existiam religiões de matriz africana ou que cultuavam os orixás, muito pelo contrário. Nós já tínhamos aqui no Brasil várias religiões que cultuavam os orixás, né, que cultuavam essas entidades africanas. Nós tínhamos também alguns cultos que traziam os pretos velhos, os caboclos, os exus, as pombagiras, que são essas entidades da Umbanda. Mas o Zélio não era de nenhuma dessas religiões. O Zélio frequentava um centro espírita. E o Zélio, segundo conta a história, ele era paraplégico, ele era paralítico da cintura para baixo, ele não andava, as suas pernas não mexiam. E um dia o Zélio olhou para sua família e falou: amanhã eu vou estar curado. A família ficou meio assim,
porque nem os médicos tinham conseguido entender qual era o problema do Zélio e por que ele não andava. E o Zélio chegou e falou: amanhã eu vou estar curado. Conta a história que no dia seguinte, pela manhã, ele levantou da cama e andou pela casa. A sua família não entendeu muito bem o que tinha acontecido, como que ele tinha levantado daquela forma, nem os médicos conseguiam entender. E levaram o Zélio lá no centro espírita para ver se lá eles conseguiam entender direito o que tinha acontecido com o Zélio. Foi então que lá no centro espírita, enquanto os médiuns estavam conversando com o Zélio Ferdinando de Moraes, alguns espíritos se manifestaram e foram conversar com eles. Mas, entre esses espíritos, nós tínhamos o espírito de um preto velho, que era o pai Antônio. E foi então, através desse espírito do pai Antônio que conversou com o Zélio, que ele deu origem a essa religião chamada Umbanda. A palavra Umbanda vem do quimbundo, que é uma língua falada lá na África, lá no país chamado Angola. E a palavra Umbanda quer dizer cura. Então, através desses espíritos que conversaram com o Zélio, entre eles o espírito do pai Antônio, que ele criou essa religião chamada Umbanda, que significa cura, para trazer então esses espíritos dos pretos velhos, dos orixás e todo esse conhecimento para as outras pessoas. Esse pai Antônio, esse espírito que se manifestou e conversou com o Zélio, ele ensinou para o Zélio também o primeiro ponto cantado na Umbanda, que diz o seguinte: chegou, chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas, que também é um outro espírito que é cultuado dentro da Umbanda. Então essa é a história que conta como surgiu a Umbanda aqui no Brasil, por que o dia 15 de novembro é o dia da Umbanda, que é o dia em que tudo isso aconteceu na vida do Zélio, e que é uma religião brasileira que nós temos até hoje. Dentro da Umbanda, nós temos conhecimentos do Espiritismo, que era a religião professada pelo Zélio, nós temos conhecimentos do catolicismo, que são as imagens dos santos e algumas orações, nós temos conhecimentos das religiões de matriz africana, representadas pelos orixás, e nós temos conhecimentos indígenas e orientais. Quando uma religião traz todos esses conhecimentos juntos, nós chamamos ela de sincrética. A gente chama essa mistura de conhecimentos de sincretismo. Isso não quer dizer que ela é menos ou mais importante que uma religião que tem conhecimentos mais fechados dentro da sua cultura. Apenas mostra que essa religião brasileira traz todos esses conhecimentos de todos os povos que estavam presentes aqui quando tudo isso aconteceu na vida do Zélio, que deu origem a essa religião brasileira. Então, este acontecimento é uma narrativa religiosa, é uma narrativa que faz parte da história do Brasil e da história dessa comunidade religiosa que é tão bonita, que é tão grande e que nós temos aqui no nosso país até hoje. Super legal, né? Mas agora eu vou trazer para você uma história que não é exatamente religiosa, mas uma história religiosa faz parte dela. Que confuso isso, né? Uma história bem recente, de quando a vacina contra a Covid chegou aqui no Brasil. A primeira vacina contra a Covid que chegou aqui no Brasil, ela veio da Índia. E quando ela chegou aqui no Brasil, o cônsul indiano foi até a Fiocruz, que é uma instituição que trabalha com essa questão da vacina, e deu um presente para a Fiocruz. Um presente que você vai ver na foto. Nesse presente, que a gente não consegue entender muito bem aí, né? É uma imagem muito clarinha, está sendo tirada da caixa. Dentro desse presente nós temos um significado religioso muito importante. Então esse presente que o cônsul da Índia deu para Fiocruz é uma estátua de um deus hindu. É uma estátua do Hanuman.
o Hanuman, que é esse deus dessa imagem. O Hanuman faz parte do panteão hinduísta. Ele é um deus. E eu vou ler para você um pedacinho da história do Hanuman. Rama estava com o seu irmão Lakshmana e ele fez contato com Hanuman, que convocou o exército para salvar a princesa que estava muito doente. Durante uma batalha, Lakshmana foi gravemente ferido com uma flecha venenosa. Essa flecha venenosa que feriu Lakshmana ia matar ele. E Hanuman, que era esse deus, precisava trazer a cura para Lakshmana. Então, ele voou até o pico do Himalaia, que é uma montanha muito alta. Quando ele chegou lá, ele não sabia qual das ervas que nascia naquela montanha que ele tinha que levar para salvar Lakshmana. Ele não tinha certeza de qual erva era a certa, porque ele não tinha esse conhecimento científico. Sabe o que ele fez? Levou a montanha inteira. Então ele é muito forte, pegou a montanha inteira e levou até Rama e Lakshmana para salvar então a vida dessa pessoa que tinha sido ferida por uma flecha envenenada. Os estudiosos do templo acharam dentro da montanha lá que o Hanuman levou qual era a erva específica e salvaram a vida de Lakshmana. Por que então que o cônsul da Índia deu essa estátua de presente para Fiocruz? Segundo ele, na mitologia hindu, Hanuman se tornou o deus das causas impossíveis, porque nessa ideia de não saber qual erva que curava Lakshmana, ele trouxe a montanha inteira, o que é meio impossível para a gente imaginar, mas como ele era um deus, ele conseguiu fazer. Então ele sempre é retratado como um homem muito forte, muito musculoso e com cabeça de macaco. E ele tem superpoderes. De acordo com o cônsul, quando ele traz essa imagem de Hanuman de presente para o Brasil junto com a vacina, ele traz também os poderes de Hanuman para curar a população dessa doença que era a Covid-19. Então, é um símbolo da cura lá para os povos hindus. Então, mesmo um presente, esse rito de presentear alguém, pode vir cheio de significados, né, de trazer uma narrativa religiosa presente através desse símbolo que era essa estátua de Hanuman que foi dada como presente. O Hanuman é parte, então, desse panteão hindu e ele foi dado de presente para Fiocruz, para o Brasil, quando as primeiras vacinas contra a Covid-19 chegaram no nosso país. E pensando aqui, essas são 3 histórias. Uma história de matriz ocidental, lá do judaísmo, uma história de matriz africana, que é essa história do Zélio, que criou a Umbanda aqui no Brasil, e uma história mais recente, que mistura um pouquinho do Brasil com as histórias orientais, desse presente que a Fiocruz ganhou. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você conhece alguma história religiosa que tem grande importância? Alguma história que seja parte da religião, que está lá no livro sagrado, ou que aconteceu e que você ficou sabendo ou na comunidade religiosa ou pela televisão? Eu vou pedir para você copiar a pergunta no seu caderno e responder ela, e aí a gente volta para conversar, combinado?
E aí, conseguiu anotar no seu caderno alguma história bem legal? Eu vou contar para você a história que eu escrevi no meu caderno. Por isso que não tem imagem agora na tela, porque é a história que eu escrevi lá. Enquanto você estava escrevendo a sua, eu escrevi a minha. Que é uma história que eu aprendi numa música do Palavra Cantada. E aí eu ouvia sempre essa música que falava sobre um importante pesquisador. E eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a história e eu descobri que ele era patrono da ecologia no Brasil. E eu fiquei bem interessada nessa história. E eu descobri, inclusive, que algumas notas de dinheiro tinham antigamente a imagem de um beija-flor por causa dessa história. É a história do Augusto Husky. O Augusto Husky era esse pesquisador que estava aqui no Brasil para estudar os beija-flores. Ele veio para o Brasil estudar os beija-flores e aí ele foi lá para o meio da floresta para procurar algumas espécies diferentes de beija-flores, que era o que ele pesquisava. Mas, quando ele estava lá procurando os beija-flores, fazendo toda essa pesquisa, ele encontrou um sapo. Isso mesmo. Ele foi procurar beija-flor e encontrou um sapo lá na Amazônia. Encontrou esse sapo, era um sapo diferente, um sapo que ele nunca tinha visto. Como esse sapo era um sapo diferente de tudo que ele tinha visto, ele resolveu levar esse sapo para o laboratório dele e estudar melhor esse sapo. Acontece que esse sapo era venenoso. Isso mesmo, o sapo tinha um veneno. E o Augusto Husky acabou ficando doente por causa desse sapo. E ele ficou doente, levaram ele para o hospital e no hospital nenhum médico sabia o que fazer. Tentaram todos os remédios, tentaram todos os tratamentos e nada fazia o Augusto Husky melhorar. Fizeram de tudo, todos os tratamentos que eles conheciam. Chamaram médicos de outros países, chamaram médicos de várias partes do Brasil, mas ninguém conhecia aquele sapo, aquele veneno e não sabiam o que fazer e ele estava morrendo. Até que uma pessoa teve uma ideia. A ideia dessa pessoa foi a seguinte: perto do lugar onde o Augusto Husky encontrou esse sapo, tinha uma comunidade indígena. E essa pessoa pensou o seguinte: bom, os indígenas vivem no mesmo lugar que esse sapo. Eles devem ter tido contato com esse sapo várias vezes. E eles não morreram, eles não ficaram doentes, então eles devem saber o que fazer. E foram então falar com o presidente do Brasil daquela época, que naquela época, se não me engano, era o presidente Sarney, que era presidente do Brasil. Foram falar com o presidente Sarney se eles podiam ir até a comunidade indígena e buscar o cacique e o pajé para levar lá no hospital para ver se eles conseguiam salvar o Augusto Husky. O presidente do Brasil autorizou, obviamente, que eles fossem buscar essas pessoas. E eles foram lá na comunidade indígena, conversaram com o pajé, conversaram com o cacique, que era o cacique Raoni, e levaram os dois até o hospital onde o Augusto Husky estava internado. Lá, o pajé e o cacique examinaram o Augusto Husky, examinaram o sapo que ele tinha encontrado para ver qual era o sapo, afinal de contas, que deixou o Augusto Husky doente. Fizeram lá as suas orações, cantaram, dançaram, trouxeram algumas ervas, fizeram o que a gente chama de pagelança e o Augusto Husky foi curado. Então ele foi curado através desses ritos e dessas ervas que o cacique Raoni e o pajé da sua comunidade trouxeram para o hospital e ajudaram a curar o Augusto Husky. O Augusto Husky ficou curado, ficou muito agradecido ao cacique Raoni e ao pajé
por terem curado ele, continuou sua pesquisa sobre beija-flores, se tornou o patrono da ecologia no Brasil e o cacique Raoni e o pajé ficaram muito famosos. O presidente do Brasil ficou muito agradecido a eles e o cacique Raoni se tornou uma pessoa muito famosa, inclusive fazendo algumas consultas aí para pessoas muito importantes, até celebridades internacionais vieram conhecer o cacique Raoni, como, por exemplo, Leonardo DiCaprio, ou algumas brasileiras como a Gisele Bündchen, que também foi lá até a comunidade para conhecer o cacique que tinha, junto com o pajé, salvado a vida do pesquisador Augusto Husky. Essa história é uma história que faz parte da história do Brasil, cada um conta do seu jeito, né? Existem livros que contam essa história, existem registros dessa história, mas também existe a questão da tradição oral, de como que uma pessoa vai contando para outra. Mas a verdade é que o Augusto Husky realmente teve contato com esses sapos, ele realmente ficou doente, e o cacique Raoni, junto com o pajé, foram até o hospital para prestar esse atendimento. Por que essa história tem relação com a religiosidade? Por que eu trouxe ela para falar sobre uma história religiosa que tem grande importância? Que os ritos de cura são muito importantes dentro das comunidades. No ano passado, quando vocês estavam no 4º ano, nós estudamos alguns ritos. Nós estudamos os ritos de purificação, nós estudamos os ritos de passagem, os ritos funerários. E os ritos de cura também são parte importante das comunidades. E muitas vezes eles trazem uma história que se torna uma narrativa daquela comunidade religiosa, como a história do Zélio, que deu origem à Umbanda a partir da cura das suas pernas, e também como essa história do cacique Raoni junto com o pesquisador Augusto Husky. Então essas histórias de cura, elas também fazem parte das narrativas religiosas. Elas servem para a gente entender ritos, como é o caso da história do Augusto Husky com o cacique Raoni, que foi feito um rito de cura, e essa história se tornou importante não só para a comunidade indígena, mas para toda a história do Brasil, porque afinal esse pesquisador era muito importante, ou também servem para contar a história da origem da religião, como é o caso da história do Zélio. Dentro das narrativas religiosas, é muito comum que a gente encontre um pouquinho misturado a questão religiosa com dados históricos, como é o caso da história do Muro das Lamentações. Então nós temos a construção do templo, que é uma coisa que a gente consegue comprovar cientificamente, a gente tem os registros desse templo, a gente tem as ruínas deste templo, mas que misturam com elementos religiosos, que é a questão de Deus ter passado para Salomão como que esse templo deveria ser construído, que é o caso da história do Zélio, que ficou curado e o caboclo, o pai Antônio, se manifestou para conversar com ele lá no centro espírita. Então essas histórias, elas não são propriamente um mito religioso, mas elas trazem elementos míticos da religião e elas trazem também dados históricos, dados historiográficos que a gente tem como pesquisar e a gente tem como encontrar. Por isso que a gente diferencia as narrativas religiosas dos mitos religiosos. Os mitos religiosos nós vamos estudar bem mais para frente. Na semana que vem, dentro das narrativas religiosas, nós vamos aprender sobre temporalidade sagrada. Nós vamos estudar como que as religiões se organizam com relação ao tempo. E a primeira parte da explicação vai falar sobre o calendário. Por isso, eu quero pedir para você já olhar aí na sua casa se você tem algum calendário. Não precisa ser desse ano, pode ser um calendário do ano passado.
Você já deixa separadinho que a gente vai usar esse calendário na semana que vem para nossa aula, combinado? Então, quando você for guardar o seu material de ensino religioso, já guarda um calendário junto, que nós vamos usar ele na semana que vem e nós vamos aprender, então, por que nós estamos no ano de 2022? O que aconteceu? Será que a Terra só tem 2022 anos? Será que ela tem mais? Então, por que esse é o número do ano que a gente está? A gente vai descobrir isso na semana que vem, combinado? E, por falar na palavra combinado, nós temos aqueles nossos combinados de toda semana. Isso mesmo, lembra de tomar muita água, lavar muito bem a sua mão, várias vezes por dia, igual nós aprendemos aí que é importante. Fique bem, separa o seu calendário junto com o seu material. E na semana que vem nós estaremos juntos para aprender mais sobre narrativas religiosas e a importância da temporalidade sagrada dentro das comunidades. Fique bem e até semana que vem.